Nosso entrevistado de hoje é o diretor e produtor de cinema Cavi Borges. Ele já produziu mais de 350 filmes e recebeu inúmeros prêmios. É com muito prazer que eu lhe recebo hoje aqui. Tudo bem, Cavi? Como é que vão as coisas por aí? Ô, Bayar, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Uma honra poder participar aqui desse bate-papo e poder estar junto desse grupo aí em breve, né? Cavi, eu queria começar a nossa entrevista lhe perguntando o que significa ser diretor de cinema no atual cenário do Brasil. Então, a gente está passando um momento muito difícil, né? São duas crises que o pessoal do cinema está vivendo. Uma é a própria pandemia em si, né? Porque o cinema é uma arte coletiva do encontro. Então, você não poder estar encontrando as pessoas, estar aglomerando, é muito difícil de você conseguir filmar, fazer alguma coisa no audiovisual. E a outra crise é a própria crise da indústria do cinema, né? O cinema hoje em dia no Brasil depende muito da Ancine, que é um órgão do governo que está meio paralisado, assim. Da onde sai todo o dinheiro para fazer filmes, né? Hoje em dia, antigamente tinham várias empresas, a Petrobras, BNDES, outras mais. Hoje em dia, infelizmente, concentrou tudo na Ancine. E aí, quando a Ancine parou, o cinema todo parou também. E a gente está agora tentando voltar, né, aos poucos. Tanto a Ancine está começando a voltar a liberar o dinheiro, como também a pandemia está começando a permitir que a gente vá no set de filmagem, que a gente filme, que a gente produza. Então, assim, foi uma das artes, né, mais prejudicadas aí profissionalmente nesses últimos 2 anos por causa de tudo isso que a gente está vivendo. Mas a gente está resistindo, aí a gente está encontrando outros caminhos para continuar fazendo, continuar criando. Eu, por exemplo, não parei nunca, migrei para o online, e estou tentando, de um jeito ou de outro, continuar seguindo fazendo cinema. Evi, me diz uma coisa, como é que é ser um produtor independente? Eu vejo assim, por exemplo, em Cidade de Deus, você conseguiu colocar ali 200 pessoas ao mesmo tempo e com poucos recursos, não é? Qual é o seu grande desafio quando você, na realidade, faz um filme assim? Então, o cinema é uma arte muito cara, né? Você vê um filme desses, custa 5 milhões, 3 milhões, são valores assim muito altos. Então, às vezes, você demora também a conseguir esse dinheiro. Tem filmes que o pessoal fica, às vezes, 10 anos levantando dinheiro para aí poder conseguir filmar. Como eu não consigo esperar tanto tempo assim, não gosto, não quero que isso aconteça, eu comecei a desenvolver caminhos alternativos para poder estar sempre filmando. Então, assim, por exemplo, a gente produz filmes muito baratos, filmes mais simples. A gente consegue ter a ideia hoje, estar filmando daqui a 2 meses. Isso normalmente é impossível no cinema. Um processo de um filme, às vezes, entre captação, filmagem, finalização e lançamento, às vezes é 5 anos, 6 anos. E eu acabei insatisfeito com esse jeito convencional. Eu fui criando um caminho alternativo. E aí consegui, através de parcerias, de redes colaborativas e de outros caminhos alternativos, conseguir estar sempre produzindo e não ficar dependendo tanto do governo, assim, sabe? Eu acho que também não dá para ficar dependendo 100% do governo, porque quando acontece um problema como está acontecendo agora, para tudo. E graças a Deus, por causa desses caminhos outros, eu consegui seguir fazendo, assim. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que eu estou sempre lutando aí para conseguir fazer os filmes com os poucos recursos que a gente tem. Então, eu falo que assim, quanto menos dinheiro a gente tem, mais criativo a gente tem que ser. E essa é a minha luta constante diária aí para conseguir seguir. Num dos seus filmes, você presta assim uma linda homenagem ao Rio de Janeiro, quando você coloca aquele ator que vai se encontrar com aquela pianista durante, na realidade, um intervalo de 11 horas no Rio de Janeiro. Você, quando criou esse filme, quando você escreveu esse roteiro, você queria de fato homenagear o Rio de Janeiro ou era muito mais do que isso? Então, o Rio de Janeiro é um personagem no meu cinema. Todos os filmes que eu faço, o Rio de Janeiro sempre está muito presente. Eu faço um tipo de cinema que é muito linkado ao lugar onde a história acontece, onde o personagem vive. Eu acredito muito que o lugar, a área onde a pessoa vive, influencia o jeito de ser da pessoa.
Então, eu posso dizer que meus filmes são cariocas, assim, 100%, e sempre o Rio de Janeiro está ali aparecendo, de uma forma direta ou indireta, sempre é um personagem nos meus filmes. É uma marca. Se for pensar assim, o que tem em comum entre esses 300 produções que eu já fiz, eu posso dizer que é a cidade do Rio. Me diz uma coisa, você é casado com uma atriz, não é? E ela, eventualmente, a Patrícia Niedermayer, ela é também protagonista dos seus filmes. É difícil essa relação ou não? Não, foi ótimo. Na verdade, o cinema é uma profissão que você não tem horário assim certo, sabe? Você não vai trabalhar de 8 às 5 todo dia. Cada dia é um horário, às vezes você vira à noite, às vezes você viaja, fica muito tempo fora. Então, poder trabalhar junto com a minha esposa, a Patrícia, é um privilégio, porque eu estou sempre junto com ela, mesmo trabalhando, né? A gente fala que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo está ali junto, ali pensando o filme junto. No início, ela atuava nos meus filmes. Agora, a gente está co-dirigindo os filmes juntos. Ela também virou diretora de cinema e eu puxei ela para o cinema e ela me puxou para o teatro, né? Ela vem do teatro, eu comecei a dirigir peças de teatro também. Então, está sendo uma parceria de vida e de arte, assim, muito bonita, assim, muito produtiva e muito prazerosa também. Então, para mim, está ótimo. Sempre que É eu muito puder. interessante, não é? Cara, quando a gente consegue unir o afeto ao trabalho, à família, não é? É uma junção, na realidade, prazerosa e que, sem dúvida alguma, fortalece esses laços familiares. Você recentemente inaugurou uma casa de cultura em Laranjeiras, não é? Uma casa de cultura. O que ela vai representar, essa casa de cultura? Então, eu sou morador de Laranjeiras, aqui zona sul do Rio, e aqui eu sinto muita falta de espaços culturais, sabe? Um lugar para você pegar um livro, para você ver um filme. Sempre que eu quero fazer alguma coisa cultural, eu tenho que ir para Botafogo ou para o Largo do Machado, são os bairros mais próximos. Então, quando eu recebi esse convite da Rio Filme, né, ali nas Casas Casadas, ali nas Laranjeiras, de levar a Cavídeo para lá, né, porque a Cavídeo é uma locadora, né, há 24 anos, eu ficava na Cobal do Maitá. E quando eu fui convidado para ir para Laranjeiras, eu falei, cara, lá em Laranjeiras eu vou tentar ser um espaço cultural, assim, não ser uma locadora só. Lá, por exemplo, você tem uma biblioteca de cinema, só com livros de cinema, são 8.000 livros. Tem um acervo de 20.000 filmes disponíveis, assim, de vários cinemas do mundo. Tem um espaço de exposição. E quando a pandemia passar, vai ter cursos, lançamentos de livros, de filmes, encontros. A gente quer proporcionar um ponto de encontro assim, dos cinéfilos aqui de Laranjeiras e do Rio de Janeiro de uma forma geral. E tudo é gratuito. Que essa parceria da Rio Filme tem essa contrapartida. Eles cederam esse espaço para mim gratuitamente, em troca eu disponibilizo todo esse acervo da Cavídeo gratuito para o público. Nesse momento em que a tecnologia avança tanto, não é? Como é que ficam as locadoras? As pessoas ainda procuram vídeos? Então, realmente as locadoras estão terminando. Talvez a Cavídeo seja uma das últimas aí do Brasil e do mundo. Mas, na verdade, a Cavídeo sempre foi uma locadora muito especializada assim, em filmes assim, que você não encontra em nenhum lugar, inclusive no streaming. Filmes antigos, curtas-metragens, documentários, filmes, às vezes, que o próprio diretor deixa lá pessoalmente, que não tem nos streams. Então, ainda é um centro de pesquisa, né? Ainda é um lugar para os estudantes de cinema, para os cinéfilos, por exemplo. O cara assina a Netflix, esses cinéfilos que veem 5 filmes por dia, em uma semana não tem mais filme para ver na Netflix. E lá você encontra uma variedade muito grande. Você encontra cinema cubano, cinema coreano, cinema sul-africano. Todos os tipos de cinema estão lá. Então, ainda é muito frequentado, apesar desse fim das locadoras, ainda é um lugar muito frequentado pelos cinéfilos assim, mais viciados, assim, pessoal que realmente estuda profundamente. Virou um espaço de pesquisa, né? Mas deixou de ser um negócio, né? Eu deixei de ganhar, não consigo mais ganhar dinheiro com essa profissão da locadora. Mas é por isso, inclusive, que eu juntei e virou um espaço cultural. O cara pode ir lá, ele pode pegar um filme para levar em casa, ou pode ver lá, ele pode pegar um livro, cinema para ler lá ou levar para casa, ele pode ver uma exposição. Então, são atividades complementares, né? O cara não necessariamente está indo lá para pegar filme. Ele pode ir lá para pegar filme e vai se deparar com uma biblioteca, com uma exposição, com um curso, com um debate,
com pessoas filmando lá. A gente usa também o espaço para filmagem de filmes, documentários, entrevistas. Sempre tem os diretores lá de cinema importantes circulando por lá. Então, na verdade, assim, é um lugar que eu sempre sonhei em poder ir, né? Então, eu falei, cara, vou criar esse lugar. É o lugar que eu, de sonho do cinéfilo, né? Um lugar que você pode comprar um souvenir, né? Uma canequinha de cinema, um broche, um adesivo, um DVD, um Blu-ray, um livro. E pode encontrar, chegar lá, você encontra pessoas que fazem cinema também. Então, tem esse encontro também, né? Essa coisa de você trocar experiências, aí você ficar sabendo dos eventos que estão acontecendo de cinema na cidade. Lá tem um espaço que o pessoal bota cartazes, bota filipetas. Então, assim, eu acredito muito ainda no presencial, no encontro, né? Apesar de toda essa tecnologia, da gente estar afastado aí, até, por exemplo, essa entrevista que está rolando virtualmente. Mas eu acho que é muito importante ainda ter um encontro, sabe? E esse espaço que eu abri é para promover esses encontros, sabe? Eu acho que essa troca de experiência, de informação, foi como eu comecei a fazer cinema. Eu abri a locadora, eu era atleta de judô profissional. Eu ia para as Olimpíadas, me machuquei, resolvi abrir uma locadora. E na locadora, nesse espaço que eu criei, foi onde eu comecei a encontrar estudantes de cinema, fãs de cinema, diretores. E foi ali que eu fui me querendo também fazer cinema e fui para esse lado do cinema. Então, eu quero muito que esse lugar onde eu me transformei num cineasta, né, e num cinéfilo, eu queria que esse espaço continuasse a existir. Assim. Eu acho que tudo bem, a tecnologia vem, a tecnologia vai, surgem novas formas de ver filme, de exibir filme, mas eu acho que o encontro assim, humano, assim, eu acho que se mantém. Assim, eu acho que não vai ter tecnologia que vai acabar com isso. Tomara, né? Com certeza, com certeza. Eu queria lhe perguntar também se diretores assim como Godard, Fellini, Woody Allen, entre outros, se eles lhe influenciaram, ou se eles foram, na realidade, alguma fonte para você. Então, eu sou um cinéfilo, né? Eu gosto de ver no mínimo um filme por dia. Se der para ver dois ou três, melhor ainda. Eu tenho ido ao cinema, voltei ao cinema. Inclusive, eu abri uma loja nova agora da Cabide dentro do cinema, ali no Estação Net Rio. Inaugurou há um mês. Então, assim, eu estou sempre vendo filmes. Eu acho que quem quer fazer cinema tem que ver filmes. Ver filmes é uma ótima forma de aprender a fazer cinema também, sabe? Não adianta você só estudar, ler livro, ir para a faculdade. Se o cara não vê filme, ele não vai conseguir fazer filmes. E esses diretores que você citou são grandes mestres, né? São diretores que nos anos anteriores, né, nos anos 50, 60, 70, 80, até nos dias de hoje, ainda estão produzindo. São pessoas que influenciam, que nos inspiram, que às vezes é, dão ideias para você fazer os seus filmes. São verdadeiros mestres do cinema. Então, sempre é importante estar indo ver filme dos mestres, estar revendo esses filmes. Você sempre aprende, você sempre tem uma ideia nova. Então, acho fundamental assim poder ver esses filmes, esses diretores, conhecer a obra deles. São diretores que influenciaram e vão influenciar para sempre o cinema do Brasil e do mundo, né? O Godard, por exemplo, até hoje ele influencia, você vê assim, muitos filmes influenciados pelo cinema que ele desenvolveu nos anos 60, final dos anos 50, entendeu? Então ele realmente se tornou uma referência, assim. Eu dou aula de cinema também, a nova geração tem o Godard ainda como uma pessoa que original, que busca fazer um cinema criativo, diferente, arriscado. Isso aí vai estar sempre influenciando. Então, acho que é importante conhecer esses diretores, ver esses filmes, estudar eles. E sempre vão estar lá na minha prateleira, lá como diretores favoritos, aí, importante para ver e conhecer. Cavi, você como professor, que conselhos você daria a alguém que quer se tornar um diretor de cinema, além de ver vídeos, além de conhecer na realidade os grandes diretores, além de conhecer a história do cinema, como você falou agora, que conselhos você daria a essa pessoa? Então, a melhor forma de você aprender a fazer cinema é fazendo. Então, eu recomendo às pessoas a pegar o seu celular, pegar a sua câmerazinha fotográfica e fazer, filmar. Não precisa ser uma coisa grandiosa, é, gigantesca, pode ser pequenos filmes, são exercícios. Eu acho que o cinema é uma arte muito da prática também, sabe?
Não adianta você estudar, só ler livros e ver filmes, se você não botar a mão na massa, literalmente, se você não pegar a câmera e fazer, mesmo que o primeiro filme fique ruim, aí o segundo já fica um pouquinho melhor, aí o terceiro vai melhorando, você está experimentando formas. Você aprende muito fazendo. Se você não fizer, você só ficar na parte teórica, você pode até entender do assunto, pode até conhecer, mas para conseguir fazer um filme, um bom filme, você tem que fazer muito. É como qualquer profissão, né? Você precisa praticar, né? Qualquer médico, por exemplo, um médico que faz operações, né? Se ele não tiver uma prática muito grande daquilo, ele não vai saber como fazer, né? Ele precisa botar a mão na massa, a mão na câmera e filmar. Então, eu recomendo, sim, juntar os amigos. Cinema é uma coisa de turma, de equipe, fazer o seu grupo, fazer a sua equipe, né? As pessoas que vão estar fazendo o filme com você, você vai estar ajudando ele vai estar te ajudando, para formar um time e começar a fazer. E não ter medo de errar e ir fazendo, que com o tempo você vai se aperfeiçoando, você vai entendendo, você vai sabendo o que você não pode fazer. Você aprende muito com erro também, né? Isso eu trago muito do judô. Eu aprendia mais nas derrotas que nas vitórias, né? Quando você perdia a luta, você voltava para casa, ficava treinando, tentando melhorar, tentar consertar aquilo que você errou e você acaba evoluindo com isso. No cinema, a mesma coisa. Você precisa fazer, 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 fazer. E você mesmo falou ali, né? Eu já fiz 350 filmes, né? Entre produção e direção. Eu sempre que eu faço um filme novo, assim, eu sempre descubro uma coisa nova, sabe? Eu vou me aperfeiçoando e não, porque você nunca para de aprender, sabe? Eu acho que o cinema é uma arte que você está sempre evoluindo, sempre podendo aprender uma coisa nova. Então, você poder realizar, fazer, participar, sempre é um jeito bom de você virar diretor, né? Às vezes você também quer ser o fotógrafo, você quer ser o editor. Se você não praticar, você não consegue. Então, vamos nessa, vamos filmar. Qual é a sua sensação de ter sido tantas vezes premiado? É. Então, no início, você fica assim feliz, vaidoso, pô, ganhei prêmio. O prêmio, eu acho que na verdade é um reconhecimento pelo seu trabalho, né? E no início, como você ainda não é muito conhecido, é um importante caminho para as pessoas conhecerem você. Você acaba se destacando um pouquinho ali, aparecendo mais aqui, mas no fundo, hoje em dia, depois de 20 anos aí, ganhando tantos prêmios aí, eu acho que o mais importante não é o prêmio, assim. Eu acho que poder fazer um filme, poder exibir esse filme nos cinemas, mostrar para as pessoas poderem falar o que que acharam, isso já é o prêmio. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? A pior coisa é você fazer um filme e ele não ser exibido, não ser mostrado, ninguém vê, ninguém conhece, está engavetado. Acho que isso é o maior. Você poder mostrar o vídeo que você faz, poder mostrar a sua expressão ali artística, acho que esse é o grande prêmio, sabe? O troféu é até legal, mas no final, assim, eu tenho opção de troféu aqui. Eu nem lembro mais de que é o que, de qual festival que foi. Vira uma estátua ali comemorativa, mas eu acho que, na verdade, o que vale é a experiência de criar, de exibir, de emocionar as pessoas. Acho que esse é o maior prêmio que a gente pode ter aí, o pessoal que faz filme. Cavia, devo lhe confessar que foi muito bom conhecer hoje um pouco da sua trajetória. Carioca da Gema, nasceu lá em Laranjeiras, dali, na realidade, tem desenvolvido um trabalho em que tem o Rio de Janeiro como grande cenário, tem uma grande ligação afetiva com o Rio de Janeiro. E eu queria que você, na realidade, tecesse as suas considerações finais agora, por favor. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade assim maravilhosa, assim, né? Literalmente. E apesar de todos os problemas que a gente passa, né? Eu acho que a arte é uma excelente forma de mostrar essa cidade, não só para cá, mas para o mundo, né? Por exemplo, eu faço um filme aqui, tem um filme meu, Cidade de Deus, 10 anos depois, que ele está em 130 países, sendo exibido via Netflix. Ou seja, tem gente da Índia, do Japão, do Chile, da França vendo o filme e indiretamente ou diretamente vendo o Rio também, entendeu? Então, assim, poder mostrar a cidade que eu vivo, a cidade que eu amo, a cidade que eu tanto admiro nos meus filmes e poder levar isso a mais pessoas, eu acho isso um grande privilégio, assim, sabe? Ter orgulho do lugar que você nasceu, contar as histórias, as pessoas maravilhosas que existem, que circulam por aqui, um lugar tão importante, além de bonito, assim, também com pessoas tão lindas, né? Assim,
Eu faço muitos filmes nas favelas e um trabalho que eu desenvolvo assim já há muito tempo de mostrar como a favela não é só a violência, não é só a morte, não é só o tráfico. Isso é a minoria. A grande maioria são pessoas lindas, trabalhadores, sonhadores, pessoas que é o Rio de Janeiro, são as pessoas que vivem nele, né? As pessoas que estão ali trabalhando, vivendo, aproveitando. Então, poder mostrar isso nos meus filmes é um grande privilégio, assim. Então, sempre que eu posso, eu faço, eu filmo, eu mostro, e tento mostrar o lado bom, né? Porque o lado ruim a televisão já mostra. Vamos tentar mostrar o lado bom, né? Que tem muito também, né? Foi um grande prazer receber você hoje aqui, conhecer um pouco melhor a sua história e, sobretudo, compartilhar com aqueles que vão nos ver um pouco da vida de alguém que ama o Rio de Janeiro. Muito obrigado e nosso próximo entrevistado é o cônsul-geral da Argentina no Rio de Janeiro, Cláudio Gutierrez. Muito obrigado, Cavi. Até uma próxima. Eu que agradeço. Estou disponível aí sempre que precisar, pode contar comigo. Valeu. Valeu.